Bom, então boa noite para todo mundo. Tem como é que é, esse primeiro momento aí de um pequeno estresse, mas que bom que conseguiu conectar coisas Da pouca da, prática. da pouca prática, né? Da gente estar desses momentos aí, né? Que a gente tem que lidar, né, com essas tecnologias, enfim. Mas, enfim, a gente hoje vai, então, falar sobre Nietzsche, né? Convidamos o Pedro, que é poeta, filósofo, fotógrafo e cozinheiro, assim que ele pediu para ser apresentado. Então, a gente, né, quer estabelecer, então, um diálogo aí entre as ideias de Nietzsche e eu e a Liege, né, Bion, e vocês também, a gente quer estabelecer um diálogo com vocês, né? Então a gente vai partir primeiro para as ideias, né, que o Pedro vai trazer para a gente, né? O Pedro Alex, né? Estamos muito felizes de poder contar contigo aqui. E depois a gente abre para um bate-papo aí com o pessoal. Então, tudo contigo, Pedro. Bom, galera, de novo, me desculpe, eu realmente não sou usuário do Zoom, então fico meio atrapalhadinho com essas tecnologias. A gente tinha testado outro dia e já tinha acontecido esse negócio. Eu sou um filósofo diletante, né? Me formei em filosofia, não segui a cadeira acadêmica, eu resolvi tomar outro rumo na minha vida, eu vim para o Nordeste, eu estou há muitos anos no Nordeste, sou gaúcho, e vim fazer um mestrado, me toquei que não era bem minha praia, nunca foi ter emprego, né? Eu sou, não sei, né, da minha formação existencial de estar no mundo. E isso aí me aproxima, de certa forma, a Nietzsche, né? Que eu tenho uma ligação intuitiva e empírica com ele. É uma grata identificação, porque, para mim, a autonomia humana sempre foi um passo a ser dado, né? E é uma questão que a gente vê nas sociedades míticas ou na sociedade de consumo, né? Uma dificuldade, uma rede de intrigas, vamos dizer assim, da superação desta, dessas barreiras para uma autonomia que não se pode dizer assim autêntica, né? Porque esse é um termo muito duvidoso, muito usado por muitos filósofos, mas enfim, onde o humano tem a rédea do seu destino. E talvez seja essa a grande preocupação do Nietzsche. Eu vou eu vou dando vou dar dados biográficos dele rapidinho, depois pegar lá a origem do pensamento, onde é que ele vai se alimentar, uma situação histórica, filosófica dele e alguma coisinha de algumas categorias que depois vou entregar para as minhas queridas amigas Anne e Liege. Eu quero agradecer o convite, obviamente, e a presença de todos, né? Não sou um cara treinado em palestras, essas coisas, então deslizes e etc e tal, vocês me desculpem, tá? E também não sou especialista em Nietzsche, né? Mas é um cara que eu admiro muito, e o tio Nietzsche é, de fato, aquele chavão, ele é um corte epistemológico profundo na filosofia, né? Ele mudou o paradigma da filosofia, influenciou todo o século XX, é um cara fantástico, nasce na Alemanha, que era a Prússia, aos 5, filho de pastor protestante, perde o pai aos 5 anos de idade, vai estudar, a mãe consegue uma bolsa, é um estudante brilhante, notável, e entra como um professor mais jovem da Universidade da Basileia aos 24 anos de idade, né? Na cadeira de filologia. Essa galera toda daquela época ali, que a gente vai ver ali o romantismo alemão, o idealismo alemão, eles são multimídias, né? Eles são críticos de arte, filólogos, filósofos, enfim, lidam com várias coisas ao mesmo tempo. O Nietzsche não foge à regra, ele começa a dar aula de filologia, coisa e tal, se interessa muito por estética,
Uns anos mais tarde, ele começa a ter crises de saúde, se desliga, tem uma pensão, vai girar pela Europa, ele se torna amigo do Wagner, depois se separa, tem uma briga trágica, uma fofoquinha, parece que ele era meio apaixonado pela mulher do Wagner, ele critica a ópera dele, não sei o quê, porque foge aos propósitos, etc. e tal. Também foi muito amigo e foi apaixonado pela Lu Salomé, uma russa genial, que até hoje eu acho que falta mais reconhecimento. Ela não quis saber dele enquanto paixão, e foi viver com o Hilke, né? Que é uma situação interessante, e a gente pode ver depois as consequências da filosofia do Nietzsche, né? No trabalho de Hilke. Tá? Então, é uma coisa assim, bem marcante essas duas figuras. E Nietzsche chega lá por mil, vai escrevendo, né, essas obras e tudo e tal, vai dando impactos, essas coisas todas. Em 1879, ele tem uma crise quando ele vê uma cena de um cara que mata um cavalo a chicotada. Ali em diante, nos 11 últimos anos de vida dele, ele está meio fora do ar, tem gente que atribui isso a sífilis, há contraditos nisso aí, né? Mas ele fica com a saúde extremamente debilitada e é cuidado pela mãe até um certo ponto e depois pela irmã, e morre em 1900. A irmã gerencia a obra dele, a irmã tem um contato com o nacionalismo alemão, tenta impregnar um super-homem. Alô? Alô? Estamos te escutando, está tudo certo. Deu um preto aqui, deu um branco, preto. Que engraçado. Alô? Mas a gente está Ok, te escutando, desculpa. está nos escutando? Então, ela tem contatos, inclusive, com o Hitler de 1930, tem uma celeuma aí. O cunhado do Nietzsche está enterrado aqui ou lá, né, porque eu estou bem longe aqui, aí no Paraguai, vamos dizer assim. Ele queria fazer uma comunidade chamada Nova Germânia, e não deu nada certo, né? Enfim, e tinha algumas coisas com a filosofia do Nietzsche ali. Essa ideia, tanto essas questões da doença dele, como a questão da aproximação ao nazismo, está meio refutado, né? Não tem consistência. Né? Isso se perde na história, ao contrário do Heidegger, que, né, as pessoas parecem que vão descobrindo cada vez mais uma proximidade muito simpática dele com o nazismo. O, o Nietzsche, como o Heidegger e como o Hegel, que inauguram a filosofia contemporânea, eles vão beber num cara. Né? Eles vão beber no meu querido Heráclito, onde eu tenho um pouquinho de conhecimento, um aforista, e que é o que sobrou da filosofia dele, e onde ele é gerenciado, o pensamento dele é gerenciado por uma coisa chamada lógica agonística, que é a luta dos contrários. Essa luta dos contrários, ela permeia o pensamento pré-socrático direto, não só na Grécia, como também no ainda não dito Oriente, né, que vai ser uma invenção tardia, lá pelo 300, 400, né, depois de Cristo, aquela coisa de dividir o Império Romano, daí que aparece o Império Bizantino e o consequente Oriente. É, o, o Heráclito trabalha com essa ideia da luta dos contrários, né? Que onde o ser e o não ser são uma constante para a constituição da verdade. Ele tem essa performance, como tem também o Tal, que é contemporâneo do Heráclito, 540 anos de Cristo. Um exemplo muito banal do taoísmo é: se você afiar uma espada muito consistentemente, muito intensamente, você vai deixá-la frágil. Né? Então, existe uma medida nisso aí, e existe uma medida para produzir a verdade e a melhor categoria de ação, vamos dizer assim. O Heráclito também é portador
de um conceito caríssimo ao Nietzsche, que é o Pantá Rei, né? Que tudo flui. Tanto que a frase famosa dele, a que todo mundo conhece, que é: ninguém entra no mesmo rio duas vezes, é o chavão do Heraclítico mais conhecido. Tem um cara aí no Rio Grande do Sul, que é o Donald Schiller, que tem um livrinho do Heráclito, que eu acho que vale a pena tentar achar, que ele tem uma... O Donald Schiller é um sábio, né? É um cara que ele trabalha pelas letras, mas vai para a filosofia, vai para as letras clássicas, então ele domina, vem a Joyce, a literatura toda, ele está ativo ainda, vejo ele de vez em quando, e esse livrinho do discurso, algo do discurso do Heráclito é legal de sacar. Bom, obviamente o pensamento do Heráclito influencia Hegel. O senhor Hegel, ele dizia que toda a minha filosofia, toda a minha lógica, né, chamava de filosofia de lógica, é baseada em Heráclito. Só que ele inventou uma síntese, né, na luta dos opostos. O Hegel é o ápice do idealismo alemão, é um sujeito que eu não tenho muita intimidade, é o cara que vai dizer que a filosofia começa nele, né? Eu acho meio exagerado da parte dele, mas em todos os casos é isso que ele falou aí, uns e outros me transmitiram isso. E também tem Heidegger, que vai se apropriar dessa questão, que o Heráclito tem um termo chamado aletheia, que é bastante duvidoso, porque a letéia é esquecimento, a letéia seria um desesquecimento, vira um transbordamento, vira verdade. É um termo que ele é que nem uma bola, vai sendo chutado para um lado a significância e do outro lado e vai adquirindo sentidos que nem sempre são próprios da palavra. O Heidegger vai usar esse termo como velamento e desvelamento, né? Que vai também jogar com essa coisa dos contrários. Nós vamos ver Nietzsche lá adiante, ele vai usar em outras categorias essa luta dos contrários. Muito bem. Essa lógica agonística do agon, da luta dos contrários, ela invade, inclusive, a ética aristotélica, né? Que ele propõe lá um meio termo e vai falar mais ou menos a mesma coisa que o tal, dizer, olha, se você for muito temerário, tu vai morrer, né? E se for muito covarde, vai ficar imobilizado, né? Que é enfim, uma vergonha e não serve de nada para a vida. É uma questão de achar o bom termo, né, para constituir uma verdade. Logo depois, ou quase logo depois, de Heráclito surge um sujeito, e este cara, filosoficamente, ele é a verdade. Esse cara vai dar o alimento, a base, a sustentação para Platão, que, digamos assim, é o grande alvo do Nietzsche. O que o Parmênides vai dizer? Né? Ele vai dizer que aquilo que a gente conhece usualmente, né, a nossa lógica é sim ou não. E ele afirma o seguinte: aquilo que é e aquilo que não é, não é. A coisa mais banal do mundo. Mas nessa colocação, ele, aos olhos de hoje, o que ele faz? Ele capta o ser e renega o não ser. A gente vai falar, ele capta a identidade e renega a diferença. E aí começa uma trajetória do idealismo platônico. Platão, eu não gosto de Platão, mas pouco importa, né, para a filosofia. A questão do Platão, ele é essencial ao discurso, ao diálogo filosófico. Ele é o cara que inventou a categoria da imaterialidade, a ideia da ideia, o pai do conceito, e, nesse sentido, ele joga a semente daquilo que a gente tem como Ocidente. Né? Dependente dos fatores históricos, geográficos, essa ideia de conceito é o gene, né, de um racionalismo que vai, indiscutivelmente, construir aquilo que a gente tem como Ocidente. É fantástico, é muito forte, né? É um negócio
imbatível, né? Não dá para fazer filosofia sem dar um toque lá no Platão, não dá. Hoje em dia existem várias possibilidades, filosofia, criar conceitos, filosofia é o discurso crítico, o diálogo crítico entre dois pensamentos e tal. Mas, enfim, Platão, quer queira ou não, inclusive nas artes contemporâneas, o Platão ele representa hoje um paradigma fortíssimo. Eu vou abrindo parênteses aí, gente, tá? Me perdoem, mas ele diz, o Platão vai falar lá atrás, só existe três maneiras de se dizer o ser. Aristóteles contesta ele, mas o que interessa é que ele diz a presentificação, a representação, um outro termo lá em grego que eu não sei qual é que é. Mas hoje as artes trabalham muito com o conceito de presentificação. Então, Platão é super atual. Vamos lá para trás de novo. Ele consiste, essa ideia, Parmênides, lá, né, com essa marcação do ser. Platão desenvolve o conceito e vem todo um alinhamento da filosofia, idealismo platônico, neoplatônico, com Plotino, Idade Média, até 1200, ali aparece Aristóteles entra de novo no Ocidente pelos árabes, lá pela Península Ibérica, papapá, tá? E aí vai se desenvolvendo a escolástica, vem Kant, papapá. Bom, antes de chegar até aí, rapidinho, vamos voltar a um cara muito importante, que é o Aristóteles, amigo e discípulo de Platão, que trabalha as potências, né? É o cara que vai dar uma munição para Nietzsche. E esse é um grande influenciador. Platão tem a potência determinada, né? Aquela coisa básica, assim, esse cara aí tem potência para ser escravo, não tem do que reclamar. É isso aí e ponto, né? Tem uma metafísica das quatro causas, não sei o quê, não vem bem ao caso, né? A causa formal, causa material, causa eficiente, causa final, mas ele cria um termo, entelequia, né? Que é a realização dessa finalística, né? Dessa coisa. E quanto a isso, Nietzsche vai brigar lá adiante, não só nele, também Spinoza, que é outra pessoa que vai influenciar o pensamento nietzschiano. Então, nós temos com influência, né, o Heráclito, o Aristóteles, Platão, uma influência que ele vai brigar, né, é uma coisa que ele está relutando, né, e tem porquê, vamos ver ali adiante. Spinoza é um cara que tem um Deus da imanência, portanto, não é transcendental, Deus é natureza, só que é uma ironia essa influência num aspecto que, para Spinoza, tudo é necessariedade, então não existe liberdade. Ele diz, só os tolos acreditam no livre-arbítrio. E o Nietzsche é o próprio livre-arbítrio, né? É o escancaramento do livre-arbítrio, da liberdade, né? Da autonomia humana enquanto possibilidade, enquanto horizonte, enquanto essa coisa toda. Então, é engraçado isso, mas ele tem um diálogo muito legal e as categorias, né, dessa coisa da imanência, da não ter uma finalística, essa coisa, esse palavrão chamado intelecto aí, aproxima Nietzsche, entre outras coisas, com o pensamento Spinoza. Eu estou indo adiante ali, vamos pegar o cara fundamental para Nietzsche, que é o Schopenhauer, tá? Que é um sujeito que era contemporâneo do Hegel, sombreadíssimo pelo Hegel, colega de universidade. O Schopenhauer competia com ele, abria suas aulas no horário que o Hegel abria suas aulas. Ninguém ia na aula do Schopenhauer, todo mundo ia na aula do Hegel. Ele ficou muito chateado, muito magoado. Schopenhauer é rico de pai e mãe, ele faz uma viagem na sua adolescência, sei lá quando, com os pais, fica zanzando pela Europa, e vai dizer que ele é tido como um filósofo pessimista, né? Ele vai dizer que a vida são ponteamentos de felicidade para grande felicidade. Tido e havido como um filósofo pessimista pelo idealismo alemão. O Schopenhauer tira um sarro, né, do otimismo
desse idealismo aí kantiano. Kant traz um esforço fenomenal, o esclarecimento, o iluminismo, e o Schopenhauer, né, vai dizer, não, não é bem assim que a coisa funciona, e, de fato, não é bem assim que a coisa funcionou, né, apesar de todo o esforço kantiano, apesar de, né, a elevação da razão ao seu limite, o que se pode conhecer de fato, o que pode a razão, Kant faz um trabalho fantástico, mas não vai colar, né? A gente sabe que caiu o iluminismo, o racionalismo cai, e depois a gente chega onde chegou a razão ali instrumental no nazismo. Tá? Então, realmente, não adiantou. Schopenhauer tira esse otimismo, ele coloca uma questão que o rico morre de tédio, temos exemplos recentes, pobre morre de angústia, e a saída criativa dele, que também essas coisas vão alimentar o pensamento nietzscheano, tá? É o seguinte, outro tem uma vida religiosa e tem uma ascese, uma transcendência, né, um êxtase, outro tem uma vida artística, né? E aí tu vai ter uma vida um pouco mais realizada, um pouco mais plena, e essas categorias aí servem ao pensamento nietzscheano. Mas a principal categoria que o Schopenhauer cria ele vai escrever um livro sobre isso, o mundo como vontade de representação. Essa vontade vamos dizer assim, um instinto telúrico, é uma força incontida da vida, é um elan vital, enfim, né? Ele tem essa carga que o Nietzsche vai pegar praticamente inteiramente isso e depois cria a categoria da vontade de poder. Então, Schopenhauer é o paizão assim, do pensamento nietzscheano. O Hölderlin, que é um poeta que está ali no romantismo alemão, ele é um cara que é um poeta filósofo, né? Ele vai influenciar muita gente. E eu acho, aí é um achismo meu, vocês me perdoem, que ele também influencia Nietzsche na questão da tragédia grega, porque ele tem uma releitura dessas tragédias, né? Ele recria as peças trágicas gregas e é até ignorado pelos seus contemporâneos, ninguém dá muita bola nesse sentido, e ele vai ser só vai para o teatro, só vai para a atividade teatral no século XX, né? Mas eu acho que isso chamou a atenção também do Nietzsche. Deve estar me escapando alguma coisa aqui. Enfim, a situação histórica do Nietzsche, ele vem nesse vórtice impressionante que é a Prússia, a Alemanha ali, né, que tem ali o Kant, tem o Hegel, tem Fichte, tem Schelling, tem Schiller, tem Novalis, tem o Hölderlin, que eu já falei, tem Goethe, tem Beethoven. Então, assim, uma riqueza de pensamentos, de poetas, literatos e filósofos. Né? O Fichte, por exemplo, não se estuda na universidade, porque ele, coitado, ficou entre dois gigantes, que é o Kant e o Hegel, desapareceu ali, mas é um sujeito de uma consistência filosófica muito grande também. E ele vem nesse novo. Nietzsche vai nascer em 1840 alguma coisa, acho que o Hölderlin morre ali, o Schopenhauer vai morrer por ali também, coisa e tal. Mas tem toda essa gama de gente produzindo muita coisa. E é um momento, acho que, muito particular do pensamento ocidental. Porque Hegel é um monstro, um sujeito que dá caminho para toda a filosofia do século XX. Vem ali Nietzsche, Kant é um magnífico, da linha analítica da filosofia. É muito forte esse movimento filosófico que andava meio baratinado com a escolástica lá atrás, né? E tem um negócio paralelo, um pouquinho mais tardio que o Kant, que é o romantismo alemão, que também influencia Nietzsche, que é dos irmãos Schlegel, tá? O August e o William Schlegel,
eles vão formular uma resposta, isso é uma ironia grande, porque os alemães são dados a seres frios, aos não sei o quê, os durões e tal, mas são os alemães que criam o neorromantismo. E eu digo neorromantismo porque lá atrás, na França, 1200, tinha os cátaros que fizeram um primeiro movimento daquilo que se tem como romantismo, né? Que também entra na gama meio trágica da impossibilidade de escrever um poema para a princesa, que ela não entendia nada, o cara se desesperava e tal. Isso vai bater em Goethe, com Werther, né, que morreu um monte de gente se matou, porque o amor não era correspondido. Então, chega a ser uma produção cafona, né, de suicídios, tanta gente que acabou se matando em função dessa impossibilidade. A tragédia está de volta, está na moda, essa coisa toda. Os irmãos Schlegel, eles criam um conceito interessante com uma resposta ao racionalismo francês, Descartes e sua turma. O tio Sade está por lá também, né? O Sade aparece como um crítico da sociedade, como um crítico do amor, bem na onda do racionalismo, né? E o Sade tem uma coisa peculiar, porque ele é um marquês e ele vai parar no tribunal de júri porque uma garota de programa acusa ele de tentativa de homicídio. Então, antes da Revolução Francesa, a gente tem essa peculiaridade de que um marquês, uma instância pós-rei, praticamente, né, duque, marquês, sei lá, mas um cara poderoso vai para o tribunal de júri na França pré-revolucionária. Eu acho isso fantástico enquanto a legislação firme, né, acontecendo na prática. Ele é acusado porque as festinhas na França de Sade era o seguinte, era bombonzinho com arsênico. E tinha especialista de preparar esses bombonzinhos, uns dizem que o Sade preparou exagerou na dose do arsênico, a menina quase morreu. E ela botou ele no tribunal. Fantástico isso, o Sade faz uma crítica ao amor, ao Estado, à família, recebe o termo fabuloso aí, através disso e das escatologias que ele usou, talvez, para chamar a atenção ao seu pensamento, escapa da Revolução Francesa, é um sujeito único também, é muito legal. E os irmãos Schlegel fazem essa questão que é um conceito extraordinário, que é a consciência de finitude com a dimensão de infinitude que nos habita. Isto exige, na prática dessa filosofia, um transbordamento existencial. E tem a ver com aquela galera lá de trás, lá que falava de aletheia, né? Esse desvelamento, esse jogo, esse clareamento. Os órficos meio que usam esse termo, né? Que vai ser usado por Nietzsche, uma categoria nietzschiana. Então, esse caldeirão de ideias, essa coisa toda, o Nietzsche está ali recebendo toda essa informação, muito ligado também na tragédia grega, tá? Muito ligadíssimo. O Nietzsche parte de uma vida mais estética do que moral, ele condena as morais vigentes. Isso mais ou menos tem lá nos gregos, né, que a ética, né, o modo de viver é uma estética, os gregos dão bola para o corpo, né, a academia que tem os fitness da vida aí estava mais ou menos no embalo da Grécia, de outro modo, obviamente, mas enfim. O, vamos lá. O Nietzsche se apropria dessas coisas, desses conceitos, e ele vai formulando uma filosofia que é devastadora. Nietzsche vem como um raio, ele vai construindo uma coisa que vai destruir o idealismo alemão, ele vai destruir o racionalismo, anuncia essa destruição. Alô?
Estamos te escutando. Estamos te É, que deu um break escutando. aqui Não de sei se. novo. Não, tá, desculpe aí as interrupções. É, e ele vai produzir categorias, né, que vão mudar a filosofia. Tá? Então, categoria do amor fati, a categoria do super-homem, a categoria do eterno retorno, elas têm uma ligação, né, são íntimas, vamos dizer assim. O amor fati é a destituição daquilo que ele vai chamar de muletas metafísicas ou de verdades bondosas, que é uma ironia, Nietzsche é muito irônico. Né? Essa ideia, ele ataca a ciência, inclusive, com isso, essas morais que aconchegam o homem, servilismo, adestram o ser humano, né? E ele está combatendo aí o idealismo platônico, ele está combatendo o cristianismo, ele está combatendo o socialismo, né? Ele acha que o homem tem que estar entregue à sua circunstância, à sua contingência, e aí surge o super-homem, o bravo, aquele que vai lutar e vai se colocar na sua possibilidade criativa, tá? Que não é necessariamente artística, mas é um jeito de ser no mundo único. É um viés da filosofia nietzschiana que eu acho muito legal. Né? Abandona toda essa tralha aí que te cerca, que te impede, né? E cai na vida e te instaura na vida como aquilo que você quer, né? Aquilo que você pensa. Eu acho que isso aí aproxima muito da terapia, né? A pessoa conseguir se descobrir, se jogar, né? Se construir de uma maneira única, que é uma coisa que está super difícil nesse momento contemporâneo. Outro dia teve um filósofo francês dizendo: a gente só se ocupa e só consome, viver a gente não vive mais. E é justamente isso, não tem mais tempo e não tem mais espaço para a criatividade. Eu acho que isso é um fator Pedro, de... Oi. não, tu falaste, né, que o Nietzsche mudou o paradigma da filosofia, né? Ah, Eu queria fazer um link aqui, até para a gente direcionar um pouco para algumas coisas ligadas ao Bion também, né? não, eu Porque já falei demais. não, é que na verdade foi legal porque tu fez uma historicização né? Eu acho de uma maneira meio de contando historinha, né? Isso é legal, porque Não, a filosofia ela eu acho que pelo menos para mim, né, que a gente está acostumado com a psicanálise, assim, então de repente é um outro tipo de comunicação, né? A gente não está acostumado com, né, até os termos, enfim, né? não, Então tu está é falando isso. de, né? Então, mas eu fiquei pensando assim, né? A questão que eu marquei, uma das primeiras coisas que tu falaste, cara, depois tu vai falar das categorias do Nietzsche, né? Que tu falaste o amor fati, e quais são as outras categorias, só que eu não sei. O amor fati, o super-homem e o eterno retorno. Então, eu já estou terminando o negócio, me dá mais um minutinho Tá, que eu vou terminar a tá, história. Tá? tá. Que É depois o eu queria ver seguinte, essa questão então, o amor é Tá, pode falar. contingência, é o amor fati, o super-homem é aquele cara que enfrenta esse amor fati. Amor fati é o amor ao destino, tá? É o usual. O super-homem é aquele cara que não tem nada de super, apenas ele abandona as morais, as proteções, as que eu estou falando, e se joga na contingência. E como dizia o Cirne Lima, professor já falecido da URGS, da Unicinos, o Nietzsche é o filósofo dos 1000 horizontes. Quer dizer, cada um vai criar o seu horizonte. O eterno retorno é a prova dos 9 do Nietzsche, que vai dizer o seguinte: viva de tal maneira, é o imperativo categórico nietzscheano, viva de tal maneira que você viveria tudo de novo, tá? Então, Uhum. são essas categorias, e uma categoria que eu estou falando dos órgãos, estou falando do Apollínio, não sei do que lá da razão, é justamente esse que ele traz como a questão agonista, a mesma lógica agonista, e Nietzsche reinstaura o não ser na parada. Isso vai ser muito caro para o Deleuze, que vai trabalhar nos anos 60 com a diferença. Esse link é interessante, porque Deleuze provavelmente é o filósofo do século XXI, a ser estudado e muito.
Então, ele tem a categoria do apolíneo e a categoria do dionisíaco. E é um equilíbrio que ele propõe entre aquela razão linear, bonitinha, bem objetiva, e o caos, e o exagero, Uhum. né? Enfim, a entrega à loucura. O Morin, Edgar Morin, está vivo, 102 anos, fala de o homem Demis, né? Que também foi exilado por causa do homem Ratio, né? O Sapiens, e não é bem assim a coisa, tá? Então, me desculpe, eu falei demais, foi muito... Não falou demais, não. É que eu acho que é bastante conteúdo, né? Foi para dar uma Bastante planada, é isso conteúdo. que eu queria dar planada. Não, é que para nós né? Pelo menos para mim, né? Talvez para quem tem mais conhecimento de filosofia, não, mas assim, então é bastante. E eu fiquei pensando, então, só para a gente fazer um link, e depois a gente vai para as categorias, porque eu acho que é bem interessante isso que tu trouxeste, mas a questão da mudança de paradigma na filosofia, porque a gente também entende que o Bion fez uma mudança de paradigma na psicanálise. Quando ele sai, né, daquela proposta estrutural, né, que o Freud, enfim, os seguidores, né, seguiam, né, que é a questão da psicose, da neurose, né, enfim, né, de ter algo estrutural e que depois que tu tem essa estrutura, tu não pode sair mais dessa estrutura. Tu é um psicótico e meio que não tem saída para isso, sabe? Tu é um neurótico e tu tá neurótico. Então, estou exagerando aqui, mas é mais ou menos isso, né? A questão estrutural e que o Bion ele traz uma mudança de paradigma quando ele propõe algo espectral. Então, quando ele traz, e aí eu de repente queria conversar um pouco, de repente, Liege, também, se tu quiser, né para entrar junto aí, para a gente bater um papo, e quem que tiver afim também, né? Mas, assim, quando ele traz uma parte psicótica da personalidade, ele faz uma mudança de paradigma, porque ele diz, bom, todo o neurótico que tem uma estrutura, dita estrutura neurótica, ele vai ter uma parte psicótica. E todo psicótico vai ter uma parte não psicótica. E que isso é um espectro. Quando ele fala também do espectro do narcisismo para o socialismo, e que a personalidade ela está, né, circulando, não, andando, enfim, né, transitando, melhor dizendo, né, pegando emprestado do Winnicott, né, transitando entre o narcisismo e o socialismo, né? Então, que também essa personalidade ela pode estar mais próxima da saúde ou mais próxima da doença, e que as extremidades é quando não se tem vida mental, que foi mais ou menos a brincadeira que eu fiz quando eu convidei para o evento, né, que eu coloquei da questão, né, da sanidade da doença, né, quer dizer, uma pessoa extremamente, né, que está no extremo da sanidade também pode estar doente, né, pensando nessa questão espectral, tá? Então, eu só eu fiquei pensando, não sei se a Liege quer falar também, Liege, alguma coisa que tenha pensado, mas pensei nessa questão da mudança de paradigma, né, que eu acho que isso tem uma semelhança também, né? Eu também pensei bem nesse ponto, né, Anne? Eu acho que no início foi o que me chamou a atenção quando o Pedro falou que o Nietzsche traz uma mudança de paradigma e o Bion traz dentro da psicanálise uma mudança de paradigma a partir do momento que pensa o sujeito em análise, esse estado mental que sai dessa lógica estrutural, né? E que não é tornar consciente no inconsciente, não é buscar uma causalidade, né? É um vir a ser sendo. Então, eu fiquei pensando nessa possibilidade de ser criativo dentro desse espectro, que eu acho que entra a saúde mental dentro dessa criação, né? Então, acho que é interessante isso. Eu pensei bem dentro do que tu está falando, assim. Eu acho que não sei se o Pedro pode falar um pouquinho para a gente o que dá para linkar com o Nietzsche, né? Dentro dessa ideia desse espectro e dentro da criatividade, dentro da loucura e da sanidade, né? Para a gente pensar o que o Nietzsche pode nos ajudar também. E eu também fiquei
o Bion, lá no Atenção e Interpretação, é onde ele cita o Nietzsche, ele traz o Nietzsche quando ele fala do gênio e da quebra do establishment. Eu acho que também o Pedro Uhum. pode nos ajudar um pouquinho sobre essa ideia que o Nietzsche traz do gênio também, que o Bion traz como algo, alguém que surge para quebrar com esse establishment, né, que se cria ou dentro das instituições, na sociedade. Então, acho que isso é um outro elemento que o Que Pedro pode o ajudar. gênio, o gênio, tanto nas instituições como, né, que quebra o establishment, é aquele que traz a ideia nova. Que o cria. Toda ideia nova, ela gera, não, é algo novo que me gera uma resistência, né? E a ideia nova pode ser também na relação analítica, né? A ideia nova quem traz pode ser o analista para o paciente, né? E que vai, né? Como é que essa ideia pode trazer transformações, né? E pode gerar, né? Pode Uma trazer certa desenvolvimento turbulência, né? ou não, né? Ou ficar, Isso. né, nesses extremos, assim, porque é o trânsito que traz a saúde A mental, né? saúde. A saúde. E uma outra coisa que eu fiquei pensando, né, que acho que talvez aproxima o Nietzsche do Bion, e acho que o Pedro vai nos ajudar também a pensar nisso, né, que a vida, eu acho que o Nietzsche, né, Pedro me corrige, assim, ele dizia que a vida não é feita de fatos, mas de interpretações, né? E eu acho que é isso, a gente, né, quando a gente está, não que a gente interpreta, mas que a gente possa fazer, a partir da nossa análise, observar e fazer, ter percepções a respeito de um fato. Né? Então, não é o fato, a vida é constituída de movimento, de trânsito, acho que, né? Então, acho que a gente pode, talvez, ir fazendo alguns links com essa questão com as ideias do Bion. Rapidinho assim, ó. O gênio é Ajuda, um Pedro. sujeito da modernidade, Ah, tá? Porque ele é muito original. E esse paradigma dançou. Nós estamos no contemporâneo, onde o paradigma é ressignificação. Não que não existam pessoas extremamente inteligentes e absolutamente criativas, mas essa ideia de genial, ele meio que ficou lá na modernidade, pelo menos do meu ponto de vista. A questão desse agonismo entre o apolíneo, reto, duro, né, mais bonito ao mesmo tempo, e esse caos, vamos dizer assim, entre Art Deco e Art Nouveau, só para dar uma ilustração, né? Esse agonismo, eu acho que bate se encaixa com essa visão do Bion, né? Espectro. Que existe uma mobilidade, existe um contraponto, que a verdade não está de um lado só, né? Que a verdade é uma constituição de opostos, né? Que tem a diferença. Então, isso aí contribui em cheio, né? Eu acho que para a percepção psicanalítica, né? O Uhum. Nietzsche com certeza vai dizer que não há fatos, só interpretação. Então, isso aí é Nietzscheano puro, né? Não existe uma coisa real. uma verdade absoluta, né? Não existe uma verdade. Longe E o Pedro, disso, né? né? Cada um é sua verdade, cada um a sua história. Olha, de certa forma, rapidinho aqui que eu falei demais, mas assim, ó, também tem um otimismo no Nietzsche, né, que ele destrói essas questões morais, né, se jogar no mundo, né? Lá no fundo, talvez ele pressupõe que o ser humano seja um bom homem, né? E não é bem assim que funciona, né? A gente precisa de regramento, coisa e tal. Mas a ideia de jogar de novo essa instância da identidade com a diferença, que Deleuze vai falar, eu acho que é muito interessante isso aí, porque traz para esse espectro aí, é fundamental, porque vocês jamais vão dizer, o cara é louco, não é louco, que não é um papo mesmo, né? Mas vão dizer muito neurótico, pouco neurótico. Não, ele tem um grau X, ele é né? Ele é suportavelmente neurótico para ele mesmo, né? Então, essa mobilidade, eu acho que é muito importante, a mobilidade dos contrários, muito Uhum. importante no pensamento e acho que na terapia, né, para não ficar uma coisa que nem a Anne falou, estrutural, dura, né? Então, Sim, porque muda também o vértice de como é que o analista vai entender o paciente, porque não é só, né, como é que o paciente vai entender o que ele vai entender de si mesmo, mas como é que muda a nossa técnica, na verdade, né? isso, Muda como é que a gente vai
abordar, né, qual vértice, ou vários vértices, vários ângulos, quer dizer, o fato, eu até anotei que o fato vai depender da lente do observador, né? Isso, né? A Da lente. observação do fato vai depender da lente do observador. Bom, dependendo do como é que está o meu espírito, né, como é que eu estou, eu vou entender de tal maneira ou de outra. E tudo certo que eu estou dizendo, né? Porque de repente um sonho ele pode ser interpretado de várias maneiras e todas elas podem ser verdadeiras. Eu não estou podendo dizer nem correta para a gente não ficar na coisa do certo e do errado. Eu acho que isso muda totalmente a nossa visão de como é que a gente vai trabalhar a clínica. É uma A gente mudança de sai paradigma mesmo, né? uma mudança de paradigma. A gente sai da ideia de certo e errado e vai para o verdadeiro ou falso. O que é verdadeiro? O que faz sentido para aquela pessoa? Né? E aí entra a questão do auxiliar, se a gente pode dizer essa palavra, a pessoa poder se tornar em caminho de se tornar aquilo que ela é. Né? Eu acho que o Matheus escreveu algo Matheus aqui. colocou. Né? Deixa eu ver aqui. Posso ler? A própria noção pode ler. A própria noção de O em Bion. Quanto mais a gente se aproxima, mais nos distanciamos dessa verdade última. Exatamente. Quanto mais se aproxima de O. É como o pôr do sol, né? A gente pode tentar se aproximar do pôr do sol, mas ele vai se distanciando. A realidade última, a gente só pode ter aproximações, a gente nunca vai chegar nessa última, nessa verdade, né? Então, assim, Pedro, tu falaste, então, só para a gente juntar a questão, né, do Nietzsche, o agonismo, né, que esses opostos, é isso, né? Isso, a luta dos contrários. Agonismo. A luta dos agonismo. O agon. Tipo, que entra da agonia, isso seria? Poderia? Não, a agonia vem daí? Não, não tem nada a ver. É a luta. E outra coisa que eu me lembrei agora, eu estou tentando anotar aqui onde é que eu anotei, mas tu falaste algo e que eu me lembrei dos 3 princípios de vida do Bion, porque o Bion traz, e agora eu não sei onde é que foi que eu juntei, porque eu coloquei aqui, eu fui associando livremente aqui, tá? Mas os 3 princípios de vida do Bion... Né? A gente vai falar Não. É pensamento, são os pensamentos. Da medida que tu aprende a pensar, tu começa a ter os pensamentos antecipatórios. E na medida que tem os pensamentos antecipatórios, tu tem a prudência na ação, que isso seria uma evolução, vamos dizer, né? Tu poder dar conta dos teus pensamentos, tu poder ter pensamentos antecipatórios, porque daí tu antevê algo que pode acontecer e com isso tu é prudente. Que isso seria... E agora eu não sei onde é que foi que eu juntei isso. Tem alguma coisa do Nietzsche que pode juntar com isso? É que tu falou e olha, talvez tenha, mas tu colocaste aí uma coisa que é uma frase nietzschiana, que é tornar-se aquilo que se é, né? Que é o que eu acho que é bem a tarefa hoje da terapia. E o Nietzsche tem aquela famosa frase também, que é nunca é alto demais o preço a se pagar, a se pertencer. Né? Então, essa luta do conhece-te a ti mesmo, que está lá no oráculo há 2000 anos, que é um trabalho da filosofia e da psicologia, eu acho que é muito importante. Se esses pensamentos se antecipam, se tem os insights, né? O Bion, que eu li um pouquinho hoje à tarde, ele vai falar que a relação paciente e analista, ela chega a ser quase uma coisa meio mística, né? Tem um negócio ali, então tem um encontro ali, tem um encaixe que ele não é determinista, né? Porque ser místico é uma coisa que vai jogar conforme essa lente que tu colocou antes, né? E as pessoas vão se tornar analista analisando, né, nesse encontro, vamos dizer assim, de contrários, né? Nesse jogo, óbvio que o papel do analista, né, vai funcionar como a chave da coisa. Mas eu não sei aonde pode estar no pensamento de Nietzsche essa ideia de antecipar, porque ele é muito aforístico, né? Então, lá pelas tantas, ele pensou sobre isso, né? Mas eu não tenho conhecimento.
Mas o simples Uhum. fato dele desmanchar o racionalismo e essas verdades bondosas e essa moral cristiana e coisa e tal, eu acho que dá ensejo essa possibilidade intuitiva, essa, esse ir adiante, né? Não sei se eu contribuo. Uhum. Aí o Eu pessoal acho que pois é, eu não sei se o pessoal quer trazer pergunta, alguma questão, tá, uma alguma questão, pergunta, algo para complementar também. Ou... eu não sei se foi na nossa conversa ou agora o Pedro falando que a gente falou sobre que o Nietzsche traz o oposto da convicção, né, Pedro? Assim, ele quando ele Sim, pensando, né, no que a gente estava falando na verdade absoluta da convicção, ele acho que desnaturaliza, ele tira, né, essa coisa toda que é o formal da existência, né? Ele não perde a perspectiva racional, mas ele quer uma vida estetizada, né? Ele não quer uma vida moral. tá. Ele Acho que tem isso essa se abertura abertima de Bion, né, Anne? Acho que a gente pode ele quer pensar. uma Sim, vida criativa. Eu acho que o mundo é uma. Nós estamos na antivida nesse momento, nessa estrutura de produção, porque não é uma vida criativa, é uma vida cafonizada pelo consumo. Uhum. Consome e joga fora, consome, produz, não tem tempo para nada, vive massacrando, aí fica ali um anzolzinho com uma coisa a ser consumida, com aquela rede simbólica que a gente já tocou, e a pessoa não tem criatividade, está adoecendo. Eu acho isso, mas é da área de vocês. E o Nietzsche, ele destrói esse encaminhamento. Tá? Ele diz, não, vai fazer, cria a tua vida, te lança no mundo, faça, né? Eu acho isso muito saudável. Parece um é, exagero, parece, mas não é, Não é. né? É só mas desmontar a história que está aí, que faz mal. não, e o criar, eu acho que a gente pode juntar isso que tu está falando, porque o criar para o Bion é pensar, né? É. Que a única saída, né, que o humano tem, né, para sair de uma ética trágica que ele fala, é criar, é pensar, é o pensamento, mas o pensamento não é o pensamento cognitivo, é pensar a tua experiência emocional. E eu acho que é disso que tu está falando, né? Quando assim, bom, as pessoas ficam de alguma maneira reféns, né? Enfim, do consumo, enfim, essas coisas que a gente acaba ficando, né? Até quase lugar comum falar nisso, né? Mas é o quanto isso é a falta de capacidade de pensar a experiência emocional. E as pessoas adoecem daí. Quando tu não te pensa, né? Esse é o pensamento, a capacidade de pensar, por isso que eu falei pensamento antecipatório, né? Tu aprende a pensar. O que tu faz quando começa a te tratar? Tu aprende a te pensar, aprende a conectar com a tua experiência emocional. E isso é criar também, é a única saída, né? Talvez, e aí tu pode ser o que tu é, né? A gente Então, mas rompe aí com... vem o termo nietzschiano da vontade de poder, né? Porque a gente tem que entender vontade como um apetite racional, né? Uma decisão Uhum, de algo, e o desejo como um apetite sensível, né? Ele não está racionalizado ainda. Então, quando tu tem sim, vontade de ti mesmo, né? Tu tem autonomia, né? Tu está decidindo pela tua sim. existência. É o papo do Nietzsche. Cai na tua tripe, né? Desenvolve o teu horizonte. E eu acho que isso vai trazer felicidade, né? Então, Uhum, destitui a doença que impede a vontade, a autonomia, destitui aquela promessa para o além, não, viva essa vidinha aqui, depois lá, né, uma sociedade mítica, depois lá tu tem a compensação, ou consuma aqui, sim. o paraíso está aqui no consumo, mas tu tem que lascar o lombo, né, destitui essas coisas, Uhum, vai criar a tua uhum, vida conforme o teu valor pessoal, transferível ou não, e esse, então, é um insight de se pensar a sua emoção, pensar o seu desejo. Não sei se é esse pensamento que tu fala de pensar a é emoção, né? isso, Uhum. pensar a Mas é emoção. saber quem se é fazer a sua Uhum. leitura e se praticar, conforme o seu desejo, sua possibilidade, né? Ponto. Eu acho E, e, ponto e aspas, né? Pois não, Não, e desculpe. tem uma, sim, só abriu mais. Não, e aí e tem a questão da liberdade, né? Porque isso traz uma liberdade, né? De tu
tu rompe, né? Tu não é refém de nada, né? Essa que seria a busca, vamos Sim, dizer, né? autonomia Né? e Uma o liberdade, trágico. E o autonomia, pois, trágico também, né? Porque é uma aventura. Tu não tem mais aquela a verdade bondosinha está sustentando. E é isso que eu queria falar, porque rapidinho assim, o Nietzsche claro. inaugura essas coisas e vem no pós ele, sabe? Ali o Rilke é um cara que escreve as elegias, e a primeira é a seguinte: é o abandono, e aí é o termo ontológico, é o abandono dessas essências, tá? Que o homem não tem mais guarda nenhuma, e ele fica questionando que tu está atirado aí, tu não tem mais onde se agarrar, só numa lembrança, só numa... Então, assim, ó, chega a dar um frio na espinha, a solidão, a orfandade, né, do homem aí, sabe? Que o Nietzsche, o Heidegger vai dizer, o ser aí, o ser para a morte, né? Ele é meio trágico demais. A literatura toda pós-Nietzsche vai ficar meio triste, meio angustiada, né? Camus, aquela coisa do absurdo, o Kafka, blá, blá, blá. Uhum. Então, dá, dá essa mexida, né? Mas dá essa mexida para as pessoas conseguirem se construir. Uhum. Fenômenos históricos, né? A guerra vai contribuir, a gente tem um retardamento disso aí, né? Desses pensamentos todos, em função da Segunda Guerra, a retranca, digamos, conservadora dos anos 50, que é aquela questão da Guerra Fria, mas nos anos 60 essa coisa toda vem à tona. As pessoas, as minorias, todo mundo vem direto jorrando a sua ideia de vida, né? Então, é uma riqueza estupenda e é isso aí que eu acho que o Bion viu, né? Bion teve várias vezes no Brasil, inclusive, né? Eu acho que ele Várias. acompanha. Teve, Uhum. teve. Várias vezes. São Paulo, Brasília, Rio. Buenos Aires também, né? Ficou circulando por aqui, Então, né? eu Ele acho chegou a que pensar em morar aqui, né? não Chegou a pensar sabia, em mas eu acho morar. que ele recebeu com alegria os anos 60, sabe? Eu acho que é daquilo que eu não sei nada dele, mas a percepção Ele veio dele para cá nos anos 70. Ele estava em Los Angeles, ficou em Los Angeles, foi de Londres para Los Angeles, e de Los 73, Angeles 74, veio 75. 70 e poucos. É. Então, ele faleceu em 79, né? E ele queria morar aqui, a Francesca que não quis, a esposa dele que não quis. Mas, Pedro, como é que seria essa questão do eterno retorno? Só dar uma... é, eu estou falando de imperativo categórico, um termo que assusta muito, é um termo kantiano, né? O Kant vai dizer o seguinte: viva de tal maneira que o seu fazer na vida, na sua existência, vire uma lei, tá? Tá, E o Nietzsche ele reproduz isso de outra maneira, mas viva de tal forma que você voltaria e viveria tudo novamente, tá? A Isso que eu prova disse, do... Oi? fala depois eu falo. Não, pode Não, falar depois eu falo. é uma prova dos 9 que tu viveu a tua vida em toda a sua potencialidade, em todas as suas possibilidades, né? Que eu estava falando lá de Aristóteles, potência determinada, e o Nietzsche tem essa questão da potência indeterminada, que é simplesmente as tuas pulsões criativas, o teu se colocar no mundo e o seu produzir-se, né? A Eu potência. tenho. Uhum. Quando eu falo aí que filósofo, poeta, cozinheiro, fotógrafo, essas coisas, eu não sou um filósofo acadêmico, né? Eu tenho uma brincadeirinha com a filosofia, que eu gosto muito, sempre foi cara, mas é uma potência minha, né? Como a cozinha, eu adoro cozinhar, não sou chefe de nada, mas é uma potência. Então, eu exerço isso com prazer, independente da titulagem. É essa questão que está em Nietzsche, né? É indeterminado, não tem uma coisa, As coisas não tem que estão ser aí, escravo. né, Pedro? Oi? As coisas estão aí, né? Coisas boas estão aí, na medida que tu descobre elas para ti mesmo, né? Tu te revela, e aí vem o Claro. papo da Aletheia. Desvele-se, se abra para a sua Uhum. potência e se exerça. E o A Bion vida é traz,
A finitude está aí, é o papo lá dos românticos alemães. Para todos. Tudo se conecta, por isso que eu falei demais, tudo se conecta. Não, mas acho que o Bill traz essa ideia dessa potência, né, de vir a ser sendo, acho que traz essa, e tá essa potência de existência, assim, né? Então, que está aí, mas a análise é esse encontro, né, contigo mesmo, para também descobrir essa potência, né? E poder Desvelar se essa tornar. potência, Uhum. suas potências, Suas, né? Claro. E o mundo está dizendo, não, tu tem que ser especialista, tem que ser não sei o quê, não. E aí tu vai exatamente. te abandonando no caminho, vai apodrecendo teus desejos, né? E se adoentando porque tu vai desenergizando. Isso é mais ou E menos a uma lógica. potência, aí a criatividade, pensando no nosso, né, no título, assim, acho que a Sim. criatividade, o que que vai acontecendo com essa potência, né, se tu não te apropria dela. E o quanto também a criatividade ela está ligada, eu acho que aí entra a questão da parte psicótica também, né? De tu ter esse trânsito, de tu entrar em contato com a tua loucura, sem enlouquecer, sair dela e poder ser criativo. Eu acho que esse trânsito que é que eu acho que é uma coisa, né, criativa, que é o bom da história, né? Que tu precisa, né? Tu precisa enlouquecer um pouco, né? A gente Quando precisa Nietzsche enlouquecer. fala da categoria do dionisíaco, ele está falando do caos, ele está falando da Nossa, exuberância, isso. ele está falando do desestruturado, né? Sim, E a gente tem que beber desse lado também. Né? Todo poeta bebe, o pintor, sei lá quem, o artista bebe, sim, mas a gente que não é nada, tá? Que só quer ser criativo, a gente também bebe no nosso caos. claro. A gente também se reconhece enquanto ser caótico, com potência de ser racionalizável essa coisa e nos dá um impulso para a vida, né? Contanto que esteja claro isso para nós. Essa é a questão. Se perder no caos, daí fica complicado. Mas o caos, o exagero é Sim, muito bom, né? A sim. gente está O muito perdido, no meu ponto de vista. suportar, e eu acho que entra a questão da continência e do suportar o caos para desse caos algo criativo sair, né? Com Que o Bion certeza, vai Nascer. é uma falar, energia. o Bion vai falar do fato selecionado, né? Que tem algo de caos e daqui a pouco algo, né? Esse fato selecionado, né? Do Poincaré, ele surge para A organizar o ordem, caos o caos, também e dar um norte, né? Então, A Anne falou bem, é continente, né? Se caos virar uma epidemia dentro do ser, fica complicado. Mas na medida que ele está ali ebulindo para ser uma força criadora, ele é extremamente positivo, né? uhum. E é disso que sim, a gente... É aquela velha história. Tem o limão, pode ser meio caótico, mas vai virar limonada. Tem sim. uma negativa, vira uma coisa positiva. É o joguinho esse entre apolíneo, entre né, o ágon do ser e do não ser. Essa tabelinha na vida, ela é extremamente saudável, Uhum, né? Porque uhum. tu não está num instante de um lado ou do outro. Os Tu não é extremos do absolutamente espectro. racional, absolutamente... Oi? Se a gente fica nesse extremo do espectro, a vida mental, né, o É, empobrecimento e o adoecimento, assim, né? Então, É tudo, que né? entra e a coisa, por Ah, exemplo, o extremo do espectro, para mim, por exemplo, a gente pode pensar assim, o certo e errado, também, né? Que entre os é muito, dogmas, né? é muito Não, eu estou certo, maniqueísmo não, daí, estou né? O errado. bem e Não, mal. É, é o que quem é disse? dogmático, assim. Uhum. é, Quem é. disse, né? Então, é esse jogo de cintura que ele é, ao mesmo tempo, vivaz e te leva para viver a vida, enfim, ele também é assustador, né? Porque as Sim. pessoas como se precisassem se amarrar em algo para ter certezas, e a vida é cheia de incertezas, a gente não tem certeza de nada. A morte é uma delas. Mas Então, Isso. não, aí lembrei que o eu Bion acho que o traz Mateus, também o Heisenberg, né? Agora tu traz o princípio da incerteza, né, Anne? Que é isso, né? sim, Conviver com esse não sim, saber, tolerar, né? O da Matheus física colocou algo quântica. aqui também. Leio, Anne? O Matheus quer Pode falar? ler, 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 tu consegue ler. Quer Matheus. falar, Mateus? Fala, Mateus. Pode abrir o microfone e fala para a gente, participe. Eu estava pensando, né, todas essas ideias de Nietzsche. Eu leio
pouco Nietzsche também, e com a psicanálise, né, toda essa questão do além do homem e, né, que o Nietzsche traz de superar essa transitoriedade, talvez, né, até entre o certo e o errado, como a gente está colocando, e o amor fati, né, essa questão do amor ao destino, né, as coisas que te acontecem, um pouco aí do estoicismo também, né, de que saber também usar, né, todos esses momentos de dor e de sofrimento que faz parte da vida, né, que não tem como se desvencilhar disso. Essa é uma das certezas também, além da morte, né, que Uhum. para conhecer precisa ter dor, né, coisas que andam ali, né, isso que o Nietzsche fala, né, que se a gente pudesse olhar para o fundo do abismo da vida, né, era aquilo que a gente ia achar era dor e conhecimento ali juntos, né, meio que indissociáveis, né, e é isso que a gente encontra, né, em processo de análise também, né, saber usar, assim, Uhum. esses momentos de dor, de fraqueza, né, de sofrimento, como uma cura, né, como um estímulo para mais vida, para mais criatividade, né, para a expansão dessas capacidades aí, já que nunca dá para chegar numa verdade última e Sim. absoluta, né, dá para fazer muita coisa, então, né, dá para ser bastante criativo. Momentos de evolução, né? No momento que se tem, né, uma crise, a crise ela pode te ajudar, né, a involuir ou a evoluir, né? Então depende para onde tu vai. De fato. Eu não sei Deus, se a ó, eu gente sou ateu, mas Deus me livre de viver sem dor, né? Porque ela realmente é um grande adubo, né? Para tudo na sim, vida, né? Então, é é, verdade, É verdade mesmo. de fortalece. fato, eu acho assim, se a dor for muito grande, a pessoa vai ficar desanimada com a vida, né? Mas a dor que vacina, que te estimula, ela é o desafio necessário para uma boa existência. Então, o que o Matheus está falando é perfeito. E o que tu tinha falado antes, Anne, que a questão da saúde demais, né, a sanidade exagerada, é, é doença, né? Foi o termo que você Sim, falou. sim, Não, e sim, sem leva a dúvida, doença, né? é, a- ó, vamos pegar um exemplo aí, né, só o arcabouço, vamos dizer, pessoas muito fitness estão escondendo alguma coisa, tá? Porque fica um exagero de um procedimento existencial que, opa, tem algo aí meio estranho, né? Uhum. Porque não... Mas eu não quero malhar ninguém que faz a sua vida fitness, né, coisa e tal, só quero dizer, se, se tiver um exagero, eu realmente tenho problema. Todo mundo sabe disso, né? Aquele cara que é muito machão demais da conta, alguma coisa ele está enunciando, né? Então, é por aí que eu vejo essa ideia do Nietzsche aí, que vem essa tua colocação, né? Não, E, alguma coisa vai se revelar de novo. e que, de repente, né, tu falou do machão ou da pessoa, enfim, com vários preconceitos, de certa maneira essa pessoa ela expõe algo seu que ela não conecta dela, né? Sim, Isso que é interessante, a coisa do não poder pensar a sua experiência, né? Então, ela acaba expondo, né? É patético quase, né? De repente, algumas falas de algumas pessoas, porque fica exposto, né? Agora, tu falou uma coisa, eu queria anotar para a gente fazer uma frase, era a dor que vacina, tu disse uma coisa, agora esqueci, a dor que vacina, e eu achei legal isso aqui, porque a dor vacina mesmo. ela é um estímulo para a vida também. Não sei se é exatamente isso que eu falei, mas é uma coisa que Eu eu acho que acho. sim. A dor que vacina é um estímulo para a vida. Vai para as nossas frases aqui, Vai Que, lá, do que, é, vamos o, que, autor. é, o, que, é, colocar. o que é o joguinho, é o joguinho do Nietzsche de novo no agonismo, né? A Sim, limonada e limão, né? E sim, esse é o mas samba da vida. tá, e aí tem o outro, nós estamos já na hora aqui, mas para a gente terminar, tem um outro, o dos últimos textos do Bion, que é de 79, é como tornar proveitoso um mau negócio. Ó, Né? Claro que ele está trazendo ali, falando da experiência emocional entre duas pessoas, entre analista e analisando, enfim, mas que também é o que a gente faz da vida da gente, né?
Porque tem tudo para dar um mau negócio. Como tornar proveitoso esse mau E como negócio. tu pode tornar proveitoso esse mau negócio, né? Vida, Que eu acho chamado que é vida, né? podendo usar a dor, né, para se vacinar, e aí entra a coisa da prudência na ação também. Eu acho que tudo isso são ideias, enfim, que a gente está aqui. Mas está conectado. Eu acho muito isso, acho muito isso. Exagero de dor e imobilismo, falta de criatividade, esterilidade existencial. Então, a dorzinha ali te provoca para um caos, te perturba, tu te supera, tu vai adiante, tu te fertiliza, né? Claro que sempre num processo aí, como é que um professor meu dizia, só para complicar um pouquinho, a fratura ontológica é a distância que tirou o homem da natureza. A gente vive em tensão com a natureza. Então, tudo aquilo que nos embate, rebate, né? A gente tem experiências terríveis de vez em quando e elas são extremamente proveitosas, né? É como tu encara essa aqui, como tu te recostura, né? Talvez seja uma sabedoria que pode estar em qualquer ser humano, não precisa ser sábio, ter muito conhecimento nem nada, mas o cara sabe se recosturar, sabe se refazer, e ele não é o estrutural, ele não é o cara que vai quebrar e não colar mais, né? Ele é o mobile, ele tem jogo de cintura. Tá? Essa ideia isso, ali que esse fomento destrói muito o paradigma bobinho, tá? Acho isso. Isso é a diferença, né, para o bio entre a tela beta e a barreira de contato, né? A tela beta seria o muro, né, formado de elementos beta, onde tu tem, né, uma rigidez de mente, né? E a barreira de contato é aquela que faz com que tu possa... emocional, todas essas coisas não te dá jogo de cintura. Isso, está condenado a cintura. Transitar. No taoísmo, rapidinho, o carvalho na tempestade cai e o bambu não cai porque ele é flexível, é fininho, mas sabe? Então, esse é o jogo de cintura, ponto. Uma boa imagem. É isso aí. Tela aberta, dá para fazer outra tela aberta e barreira de contato. Gente, a gente está na hora já. Eu só queria fazer o marketing aqui, porque o Pedro não falou, mas ele tem as cabanas Caraúbas lá na praia, em Natal. A praia é. Fala? Fala? Não, eu ia falar, mas como eu fiz aquela burrada tecnológica ali, eu pulei essa parte. Mas é o seguinte, galera, rapidíssimo aí. Eu moro a 50 quilômetros ao norte de Natal, onde eu tenho umas cabaninhas de temporada e um bistrozinho, né? Então, isso aqui é meu Lego, eu vivo disso, né? Tô arrumando, estou incrementando, né? E elas cabanas têm cozinha, estão de frente para o mar. Tem o perfil no Instagram, cabanas.caraúbas. Quem quiser dar uma passadinha lá, esticar o papo, saber como é que eu vivo. Vivo numa vila de jangadeiros, tá? É uma ideia meio romântica minha, mas é por aí. Seguir no Instagram Cabanas Caraúbas, né? Daí o pessoal vai vendo as fotos e tal, e pode daqui a pouco fazer umas fériasinhas lá. Bom, então eu acho que é isso. A gente queria te agradecer muito, Pedro, pela disponibilidade, por poder trocar essas ideias com a gente. Eu acho que foi bem rico e acho que é interessante a gente fazer esse tipo de conversa que sai um pouco da nossa, né, do nossa conversa da psicanálise, né? Eu acho que é interessante ter essas interlocuções. Acaba né? gerando essa possibilidade espectral também, né, Anne? Então, não ficamos numa rijadez psicanalítica das teorias psicanalíticas e a gente pode expandir. Eu também quero agradecer ao Pedro, né? Foi muito bom, Pedro. E ao pessoal que está aqui até agora, a gente vai, né, como segue pensando, acho que expandiu bastante, sabe, Pedro? A gente, como disse a Anne, né, tem coisas que a gente não conhece muito os conceitos, não domina, claro que não é, né, mas foi bom porque tu trouxe e a gente foi aqui construindo, acho que mais possibilidades de pensar e ser criativo também, né, Anne? Eu acho que isso... Sim. E a gente queria agradecer para vocês também, né, que
que nos acompanharam É. e convidar para a quarta-feira de agosto, que a gente vai ter o Júlio Conte, né? Que vai falar sobre a arte, né? E agora eu não me lembro mais qual é o título, A mas nós vamos estar... estética da psicanálise, a gente... Isso. Então, nosso convidado próximo é o Júlio Conte. Obrigada, Então, um abração para todo mundo, gente. Um bom Pessoal, descanso e agradecendo obrigada ali, por dizendo nos... que gostou muito no chat É, também. Obrigada, Uma, pessoal. Boa noite. só uma palavrinha fala, rápida aí, Pedro. tá? Eu não quero dar parabéns para vocês pela essa luta aí de se colocar nesses diálogos, que eu acho que é importante, né? Claro que para a área, para vocês. Desculpe aí se tiver uma palavra a mais ou menos que deu uma Mas, confusãozinha. Não, Mas eu fico reafirmando que uma das conexões que vocês devem fazer, podem fazer, é com Spinoza, tá? É um cara que vale a pena. Gente, boa noite. dica. Muito obrigado aí. beijão para Obrigada, todo gente. mundo aí. Um grande Valeu. beijo. Tchau, tchau. Tchau.